E meus queridos do sétimo, vamos fazer a correção da nossa 19ª atividade, que foi em relação ao assunto de razões. A gente vai fazer a página 241 e 242, começando da sexta questão, porque a questão da questão 2 até a questão 5 serviu de exemplo. A gente fez terça-feira no nosso encontro virtual, nosso encontro online, e eu dei uns exemplos de razão, justamente fazendo o exercício 3, 4 e 5. Então, vê só, acompanhando galerinha que está aí por dentro, nosso encontro de terça-feira foi muito produtivo, foi muito bom. E aproveitando aquele momento, a gente vê na sexta questão, a gente dá continuidade ao assunto de razão. A sexta questão está falando que quando colocadas numa balança, uma caixa A pesou 800 gramas. Então a caixa A foi esse valor e a caixa B foi 2 quilos, tá? Então pronto, 2 quilos. Qual a razão entre o número em número de forma decimal, ou seja, ele quer aí uma razão em decimal, tá? Em decimal, não esquece. Entre o valor obtido da caixa A e sobre a caixa B. Não se esqueça de transformar a medida dada em uma única unidade. Quando ele está falando em uma única unidade, meus queridos, é porque aqui está em quilogramas, tá? E para a gente deixar em grama, basta a gente multiplicar isso aqui por 1000, tá? Por 1000. E aí a gente vai ter 2000 gramas, tá? É uma unidade de massa, tá? Isso aí é unidade de massa. Quilograma, hectograma, decagrama e grama. E aí a gente vai fazer a razão agora do número do grama da caixa A pela caixa B. A gente pode cortar essas duas criancinhas com essas duas criancinhas de baixo. Eu encontro 8 sobre 20. Dividindo aqui por 2, a gente encontra 4 décimos. E aí a gente pode dividir 4 por 10, que vai dar 0,4 em decimal. É isso aqui a resposta, tá? 0,4. E aí já acabou a sexta questão. A sétima questão. A parte mais difícil aqui da sexta foi ver essa transformação, mas como o livro já deu essa observação, então já estava ligado. A gente, na sétima questão, a gente comentou lá no nosso encontro de terça-feira, deu o bisu dela, e tem um enunciado aí, ó, a questão do Enem: no Monte de Serra Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande, o que se chama ELT, que terá um desempenho primário de 42 de diâmetro. Deixa eu só colocar essa observação aqui, ó. O telescópio, ele tem 42 metros, é o diâmetro, ou seja, o maior olho do mundo voltado para o céu, tá? A lente dele vale isso. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano, aqui já vou colocar do olho humano, é de 2,1 centímetro. 2,1 centímetro, tá? Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano? Então a razão aqui, ó, ele está dizendo que em cima no numerador ele quer o do olho humano sobre o telescópio. Trazendo esses dados para cá, e só com uma pequena observação que justamente não teve essa observação na questão 7, é que essa unidade aqui está em metros, ó. E aí a gente multiplicando por 100, tá? Por 100 a gente encontra 4.200 centímetros. Essa questão aí não deu essa observação da questão 6, aqui estava com unidades diferentes, aqui também com unidades diferentes, porém a gente não pode colocar 2,1 e aqui no denominador o número 42, porque está em unidade diferente. Então eu peguei esse 42 metros, multipliquei por 100 para eu ter essa medida em centímetros, e aí ficou 4.200. Trazendo os dados para cá, ó, 2,1 sobre 4.200. Eu falei lá no nosso encontro terça-feira que para essa vírgula sumir, a gente tem que multiplicar por 10, né? A gente multiplica aqui por 10, ó. Fazendo isso no numerador, tem que fazer também no denominador, tá?
Então, aqui em cima fica 21 e embaixo fica 42 mil. Agora sim, 42 mil. E aí basta só a gente simplificar, tá? Simplifica por 7. Dá para simplificar aqui, ou seja, dividir por 7 esse numerador e dividir por 7 esse denominador. 7 vezes 3, né? Isso dá 21, 7, 14, 21. Então aqui fica 7, ou aqui fica 3. Aqui fica 3. E aqui também por 3, ou por 7, dividindo por 7 vai dar 6.000. É isso? 42 dividido por 7 vai dar 6. Aqui ainda dá para simplificar por 3. A resposta vai vir justamente aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí a gente tem 3 zeros. Então a resposta aí, letra E. Letra E. Isso aqui é um exercício de escala. Querendo ou não, isso aqui é uma escala de 1 para 2.000, tá certo? E aí a gente passa a página na questão 8. Questão 8, a gente tem esses quadradinhos aí, ó. Deixa eu só adiantar aqui que eu contei os quadradinhos na questão 8. Questão 8 foi, eu contei os quadradinhos. Cadê? Aqui. Fiz o esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa revestido com lajotas quadradas brancas e pretas. Então tá um esquema aí de um revestimento de lajotas de duas cores, brancas e pretas, tá? Aí a letra A dessa questão está dizendo que de quantas lajotas vou precisar para revestir todo o piso. Se você multiplicar a quantidade de lajotas que tem na horizontal com a quantidade que tem na vertical, você vai encontrar 200 lajotas, tá? 200 lajotas, ou seja, multiplicando a linha pela coluna, a gente encontra 200 lajotas. Então aqui é a letra A. Multiplica os quadradinhos que estão na horizontal e multiplica os quadradinhos que estão na vertical. E faz a multiplicação, se não estou enganado, deixa eu ver aqui, é 20. Aqui vai ser 20 sobre 10, 20 multiplicando por 10. E aí vai encontrar a resposta 200. Na letra B, qual é a razão? Então vamos colocar aqui letra B, razão. Vamos lá colocar aqui, ó, qual é a razão entre o número de lajotas pretas pelo total. E aí a gente viu, como foi que eu fiz aqui? Eu fiz que as pretas a gente tem 40 e o total de 200 lajotas. A gente simplificando aqui, a gente encontra 4 sobre 20. Simplificando essa fração por 4, a gente encontra 1/5. Então aqui a resposta da letra B é 1/5. Na letra C, a gente vai encontrar qual é a razão entre o número de lajotas brancas, razão entre as brancas pelo total. É isso? Pelo total. Se tem 40 pretas, então 160 vai ser das brancas e o total de 200. A gente simplifica por 10, certo? Esse corte do zero é a simplificação por 10, eu vou obter 16 sobre 20. Simplificando mais uma vez por 2, a gente encontra 8 décimos. Por 2 de novo, 4 quintos. Então essa é a razão para a letra C. Na letra D, qual é a razão entre o número de lajotas pretas? Então essa aqui que é a razão das pretas. E o número de lajotas brancas. Então as pretas a gente viu que são 40 lajotas pretas. E as brancas são 160. A gente simplificando aqui por 10, encontramos 4 sobre 16. Pode dividir por 4 em cima e embaixo. Essa simplificação, e a resposta aqui vai ser 1/4. Deixa eu ver se dá para ver aqui. 1/4 dá para ver. Essa aqui é a resposta da letra D, 1/4. Então, feito aqui a 8ª questão, vamos para a nona questão. Nona questão, a gente vai ter aqui, ó, chama-se índice de produtividade, ou seja, índice de produção, índice de produtividade de uma empresa, razão. Ele já está dizendo aí, ó, o índice de produtividade é o lucro, que ele chamou aí de L, e números de funcionários.
o lucro pelo número de funcionários vai dar a razão do índice de produtividade de uma certa empresa. A tabela a seguir mostra o lucro e o número de funcionários de uma empresa nos anos 2008, 2009 e 2010. Analisando a tabela, em qual dos 3 anos o índice de produtividade é maior. Então, no ano de 2018, a gente vai colocar aqui 2008. No ano de 2008, a gente sabe que essa razão vai ser o lucro. Só a gente pegar o lucro aqui do ano de 2008, que foi 68 mil, e vamos dividir pelo número de funcionários, que foi 16. Resolvendo essa razão aí, deixa eu ver, a gente encontra 4.250. Isso aqui foi o lucro no ano de 2008. No ano de 2009, a razão de produtividade foi, vamos ver aqui o lucro em um ano de 2009 foi 54 mil, dividido pelo número de funcionários que a gente encontrou, que é 12. E aí a gente obtém, se a gente simplificar isso aí, ou dividir o numerador pelo denominador, a gente vai encontrar 4.500, o índice de produtividade. E no último ano, que foi 2010, a razão desse índice vai ser 86.400, que é o lucro, 86.400 pelo número de funcionários que a gente tinha 20. Se dividir aí, a gente vai obter 4.320. E aí ele pergunta qual é, analisando a tabela, em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior. E analisando aqui, o índice de produtividade foi maior em 2009, com 4.500, o índice de produtividade. E com isso a gente fez a questão 9. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a questão 10. Décima questão. Vou colocar aqui, décima questão. Também tem a ver com outra tabela aí, ó. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas de diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxo de saída de água purificada, medidos em litro por hora, tá? E aí tem a tabela onde tem os 5 sistemas. Na coluna do meio a gente tem o fluxo de entrada, ou seja, água suja, e o fluxo de saída, água purificada. A razão, aí já vou anotar aqui, ó. A razão do fluxo de água que sai, ou seja, a saída, e o fluxo de entrada. Essa razão aí, ó, expressa a eficiência do sistema. Quanto maior for a razão, mais eficiente será o sistema. Dentre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou maior eficiência. Então, sistema 1. Eu vou colocar aqui, ó, razão 1, tá? Sistema 1. Vou colocar assim. Então, a gente sabe que a razão é o fluxo de saída pelo fluxo de entrada. O fluxo de saída no primeiro foi 15, no primeiro sistema, sobre 45. Ó. Então, isso aí foi a razão. Simplificando isso aí, meus queridos, deixa eu ver aqui. Simplificando isso aí, a gente vai encontrar 1 sobre 3, tá? Vou deixar aqui guardadinha essa informação. A segunda razão vai ser 10 sobre 40. 10 sobre 40. E aí a gente encontra 1/4, se a gente for simplificar. 1/4. No terceiro sistema, a gente vai ter 5 sobre 40. 5 sobre 40. E simplificando aqui, vai dar 1/8. Eu simplifiquei por 5. Aqui por 5. Aqui por 5. O quarto sistema, deixa eu ver aqui o quarto sistema, 10 sobre 20. E aí simplificando, 1/2. E o último sistema, o quinto, a quinta razão, a gente vai ter 5 sobre 20.
onde a gente simplificando vai dar 1 sobre 4. E aí pergunta, é 1 sobre 4? Deixa eu ver aqui. 1 sobre 4. 5 sobre 20. Deixa eu ver se aqui tá certo. Se eu coloquei os valores certos. Aqui tá certinho. E 5 sobre 20. Simplificando. É isso mesmo. E aí ele pergunta qual é. Cadê é o mais eficiente? O que tiver maior razão é o mais eficiente, tá? E aí você pode se perguntar, então, qual é dessas simplificações a maior fração? Então, pessoal, meus queridos, a gente vai fazer uma comparação de fração. A gente dividindo o numerador pelo denominador, a gente obtém números decimais. Então, no primeiro aqui, ó, vai dar 0,333, é uma dízima. No segundo aqui, a gente vai ter 0,25. Nesse terceiro aqui, a gente tem 0,125. Esse aqui assim, a gente tem 0,5, que é a metade, e aqui a gente tem 0,25 também, tá? A gente dividindo numerador por denominador. Os meus queridos lembram disso aí que a gente fez já essa transformação de fração para decimais, tá? Então, vê, a gente comparando, deixa eu ver se dá para ver isso daqui. Dá para ver, dá para ver. Então, a gente comparando aqui, ó, qual é o maior decimal, a gente vê que todos têm zero como parte inteira, né? E aí aquele que tiver o maior número depois da vírgula é a fração maior. Então observa que aqui a gente tem um 3, aqui a gente tem um 2, aqui ó, a gente tem um 1, aqui o 5 e aqui o 2. Observa que o 5 é maior do que todos os outros, então 0,5 é maior. Então logo o sistema mais eficiente foi o sistema 4. O quarto sistema foi o mais eficiente, ou seja, aquele que tiver a maior razão, certo, meus queridos? Observa aí nessa questão que a gente fez a gente necessitou de um pedacinho dos conteúdos que a gente viu nos capítulos passados aí, quando a gente estava vendo fração, que foi justamente passar essas frações para decimais, tá? Olha, a gente dividiu numerador por denominador, obtém decimal, numerador por denominador obtém decimal. De todos esses decimais aqui, isso aqui a gente chama de dízima periódica, né? Acho que eu comentei isso aí já no comecinho do nosso ano, que isso aqui é um número decimal, mas porém ele é infinito, isso aqui é chamado de dízima periódica, tá? Questão 10, questão 11, a última questão aí, ó. A gente tem, ao cobrir um jogo de basquete entre as equipes branca e azul, um repórter anotou a pontuação de 2 jogadores que mais marcaram pontos em cada uma das equipes. Então, Gustavo e Roberto, deixa eu colocar aqui, ó, Gustavo marcou 32 pontos, foi isso, pontos. Roberto marcou 20 pontos e eles são da equipe branca. São da equipe branca. Aqui na equipe azul a gente tem Valdir e Rui. Ambos, cada um aqui com 18 pontos foi Valdir, 18 pontos, e Rui com 36 pontos. E esses meus queridos aí são da equipe azul. Pronto, a tabela que tem é essa daí. Nesse jogo a equipe azul ganhou da asa branca por 90-80. Então 90 a equipe branca com a equipe azul. Deixa eu ver o resultado. Nesse jogo que a equipe azul ganhou. Então aqui, essa galerinha aqui fez 80 e essa galerinha aqui fez 90. Pronto, as informações que a gente tem são essas aí. Considerando os dados anotados pelo repórter, considerando que o rendimento de um jogador durante o jogo é um número decimal que expressa a razão entre... E vamos ver aí, essa razão... considerando os dados anotados pelo repórter, considerando que o índice de rendimento de um jogador durante o jogo é um número decimal que expressa a razão entre o número de pontos, ou seja, número de pontos que ele fez e o número total de pontos feito pela sua equipe. Então, total de pontos pela equipe. E aí a gente tem eficiência
do cara, o rendimento. Qual desses 4 jogadores teve o melhor rendimento? Então vamos lá, rendimento de Gustavo. É Gustavo? Gustavo. O rendimento de Gustavo vai ser o número de pontos que ele fez, que foi 32, pelo número total da equipe da Branca foi 80. Vamos simplificar isso aí por 2. Eu poderia já, eu não fiz essa, eu não fiz aí esses cálculos aí. O rendimento, vamos anotar logo o rendimento aqui de Roberto, que vai ser aqui 20 sobre 80. O rendimento de Valdir, vai ser o total de pontos que ele fez. A equipe dele azul fez 90. E o rendimento de Rui, que fez 36 pontos, e a equipe dele fez 90. Então a gente dividindo o de cima e de baixo, como ele quer decimal, não é isso? Número decimal, 32 dividido por 80, que eu vou fazer aqui agora. 32 dividido por 80, a gente encontra 0,4. 0,4, tá? O rendimento, deixa eu ver quem é o outro, de Roberto. O Roberto fez 20 pontos e a equipe dele fez um total de 80. A equipe dele foi a equipe que perdeu. Então aí eu fiz aqui os cálculos de 0,25. Valdir é o próximo, ele fez 18 pontos. E a equipe dele fez 90. Foi a equipe que ganhou. A gente obtém aqui 0,2. 0,2. Por último, foi Rui. Rui fez 36 pontos, num total de 90 da sua equipe. A gente encontra 0,4. E aí ele pergunta quem foi que teve um maior rendimento. Então, o maior rendimento foram os jogadores Rui, deixa eu ver, Rui de onde foi? Rui foi da Azul, da equipe azul. E o outro foi Gustavo. Gustavo da equipe branca. Pronto, meus queridos. Eu dividi o numerador pelo denominador para achar os decimais que justamente mostravam o rendimento, tá? Então a nossa atividade acabou, meus queridos. Foi só isso. E eu vou parar por aqui. A gente vai ver algumas razões especiais no próximo vídeo, tá?